Eu sou Walter Procópio, nós estamos em mais um dia do nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos meditar no capítulo 31 de Gênesis, capítulo 32 e capítulo 33. O capítulo 31 de Gênesis podemos chamar como a volta para casa, de volta para casa. Jacó, e você vai lembrar que lá no capítulo 27, ele foge do seu irmão. Capítulo 28, ele vai para a casa do seu tio Labão para se casar. E agora, se passaram aqui mais de 21 anos. Mais de 21 anos. E ele está voltando para casa. No capítulo 28, ele tinha feito uma oração e falado assim: Deus, se o Senhor me der roupa para comer, comida para comer e me trazer de volta. Deus está respondendo a oração dele. Ele está voltando para casa. Verso 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Eu terminei ontem falando com você que a prosperidade de Jacó foi porque ele trabalhou e porque ele tinha a bênção de Deus. Mas Jacó percebe o cenário sendo construído. Os filhos de Labão já não olham bem para ele. Então ele entendeu, é hora de voltar. O capítulo 31, ele nos ensina algo que se repete ao longo da Bíblia como um padrão, que é talvez o grande desafio para mim e para você. Discernir o tempo, o momento de se mover, de ir. E quem tem esse entendimento começa a se mover no tempo de Deus. Esse é o tempo de Jacó voltar para casa. Deus queria levá-lo de volta para casa. E quando a gente chega no verso 22 do capítulo 31, 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou no montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas nem ameaça. Olha, Labão, ele quer ir perseguindo Jacó e a motivação dele não é a correta. Mas no meio do caminho há uma intervenção de Deus. Eu amo ler a Bíblia e perceber como que Deus vai cuidando de cada detalhe. E não se engane, talvez você não perceba, mas Deus está cuidando de você em tantos detalhes, tantos livramentos que você teve, e você não percebe, mas foram livramentos. O que Deus está dando aqui é um livramento, é um livramento. E aí nós vamos ver no verso 43 o acordo entre Labão e Jacó. Esse acordo só foi possível por uma intervenção de Deus. Quantas vezes nós achamos que chegamos a um resultado pela força do nosso braço? Não. Chegamos a um resultado porque Deus está movendo a nosso favor. E aí o capítulo 32 é o momento que Jacó se prepara para o encontro com seu irmão Esaú. Aquele irmão que ele enganou, que ele comprou a bênção de primogenitura, que ele roubou a bênção dele, aquele irmão que desejava matá-lo. E aí você imagina, o coração de Jacó. Jacó está voltando para casa. E há esse medo, esse peso de como o irmão vai recebê-lo. Jacó conhece bem o seu irmão, ele saiu fugido dele. E Jacó sabe, olha, quando eu encontrá-lo, é certo que ele vai me matar. Mas Jacó agora não está sozinho. Ele tem 2 esposas, ele tem 11 filhos. E o medo dele, o receio dele é para toda a sua família. E aí no verso 22 do capítulo 32, é o momento que Jacó luta com Deus. Jacó, ele vai atravessar o val de Jaboque, e à noite, a Bíblia diz que Deus vem lutar com Jacó. E nessa luta, a Bíblia diz que Deus vai ferir a coxa de Jacó. E deixa eu te ensinar, porque você está lendo aí o capítulo 32, naquela noite, quando Deus luta com Jacó, Deus faz a seguinte pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ele responde: meu nome é Jacó. Logo depois, Jacó pergunta o nome: qual é o seu nome? Deus não responde. Posso te explicar isso? Naquela cultura, quando havia uma luta corporal, a maneira de se render não era jogar uma toalha. A maneira de se render era falar o seu nome. Se eu estivesse numa luta com você, e como você é mais forte do que eu, e você venceu a luta, para mim me render, eu falo o meu nome. Eu falo: olha, meu nome é Walter. Isso quer dizer que eu estou me rendendo. Quando Deus pergunta a Jacó o seu nome, era para que Jacó se rendesse a Deus. Mas Jacó,
Jacó vai perguntar assim, qual que é o seu nome? Deus não responde, porque Jacó queria que Deus se rendesse à sua vontade. Você já percebeu que esse é o nosso problema? Nós muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, mas queremos que Deus faça a nossa vontade. Jacó vai se render a Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar o nome dele. Deus diz, você não chamará mais Jacó, mas você chamará Israel. Está aqui no capítulo 32. Israel significa príncipe de Deus. Jacó significa enganador. Deus troca o nome dele. No capítulo 28, Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus no topo da escada. Mas depois daquela experiência, ele continuou sendo Jacó, enganador. Mas aqui, quando ele se rende a Deus, Deus muda o nome dele. Tem algo que é muito mais poderoso do que uma experiência espiritual. É um se render a Deus. Isso pode mudar o nosso caráter, mudar quem nós somos. E no capítulo 33, é o encontro tão temido de Jacó com seu irmão Esaú. Só que Jacó foi transformado em Israel. E agora, quando ele vai encontrar com seu irmão, depois você pode olhar e ver e ler toda essa história, o que nós vamos ver aqui? É que nessa transformação de Jacó, Deus muda o coração de Esaú. O coração de Esaú mudou no mesmo instante que a vida de Jacó foi transformada. Nós queremos tantas transformações à nossa volta, mas elas só vão acontecer quando mudar aqui dentro primeiro. A mudança de Jacó teve um efeito, a mudança do seu irmão. A ira do irmão desapareceu. A ira do irmão foi embora. O irmão agora recebe ele bem. E aquele ódio, aquele rancor de tantos anos, mais de 20 anos, agora é dissipado. Eu amo ver essa história de Jacó, porque Jacó, eu acho que ele parece tanto comigo e com você, é um homem normal, cheio de falhas, cheio de erros, mas ao longo do caminho, a sua vida é mudada. Não é mudada num passe de mágica, é dia após dia. E agora vemos uma restauração na vida de Jacó. Uma restauração de um problema que foi iniciado há 20 e poucos anos atrás. Agora Deus vem restaurar. Eu creio que Deus, e ler a história de Jacó, aqui do capítulo 31 ao 33, é ver que Deus quer resolver os problemas da minha casa e da sua casa. Você não precisa guardar ódio, rancor de ninguém da sua casa. Se você abrir seu coração para Deus entrar e Deus transformar a sua vida, Ele vai gerar uma transformação em toda a sua casa, em toda a sua família. O que vemos aqui, a reconciliação de dois irmãos. E este é o propósito de Deus. Fazer com que o pai reconcilie com o filho com o pai, o marido com a esposa. E você que está nesse desafio, lendo esses 3 capítulos, se dentro da sua casa você precisa resolver alguma situação, resolva hoje. Não deixa para amanhã. Resolva hoje. Eu quero abençoar a sua vida. Espero que você esteja sendo edificado com esse estudo juntos, nessa leitura. E vamos juntos. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Eu quero te lembrar que você pode convidar pessoas para participar, para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Convide ela. Da mesma forma que está sendo bênção na sua vida, vai ser bênção para os da sua casa, para os seus amigos, para todos aqueles que você conhece. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para estudarmos mais 3 capítulos da Bíblia.